Olá, meus amigos, aqui é o Wellington Santos e nessa tarde, queridos, eu estou aqui para nós conversarmos algo interessante, algo que queima o nosso coração, nós pregadores, nós que amamos a presença do Senhor, nós que gostamos de estudar a Bíblia, gostamos de estudar a história. Querido, eu tenho me perguntado por esses últimos dias o que a igreja mais precisa nesse século XXI, o que a nossa geração mais necessita no século XXI, o que a nossa geração mais precisa para que nós possamos juntos ganhar essa nação. O que será que é? Pense você aí, o que nós mais precisamos? Será que nós precisamos da religião? Será que nós precisamos mesmo nos declararmos evangélicos? O que nós necessitamos como filhos de Deus? Querido, eu quero que você entenda algo. O mundo te chama de evangélico, entendeu? O cristianismo te chama de cristão, porém Deus ele te chama de filho. Você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então você é filho de Deus, você é filho do Pai. Sabe o que mais queima dentro do meu coração esses últimos dias? É uma coisa chamada avivamento. Avivamento, eu acredito que deve ser a coisa que mais nós carecemos e necessitamos nos nossos dias. Só que avivamento, querido, não é somente o intelecto. Avivamento não é somente você ler bons livros. Avivamento não é somente você ser mestrado e doutorado em teologia e tantas coisas mais, não. Avivamento, querido, é aquilo que o apóstolo Paulo dizia, que as suas palavras não correspondiam em palavras persuasivas humanas, mas ela era a demonstração do poder e da graça de Deus. Sabe o que é avivamento? Avivamento é onde Pedro e João passavam e as pessoas eram curadas. Avivamento é o que acontecia na vida do apóstolo Pedro quando ele passou diante da porta formosa. E a Bíblia diz que ele não tinha ouro nem prata, mas ele liberou uma palavra para o coxo. Ei, coxo, levanta e anda. Isso é avivamento. Isso que nós precisamos. Nós estamos vivendo dias onde há grandes pregadores, grandes ministros de Deus. Eu poderia ficar falando vários nomes de pessoas que pregam demais, que têm o dom da palavra, o dom do conhecimento e tantas coisas mais. Mas eu digo, aí está o avivamento? Somente no pregar a palavra? Cadê as pessoas que precisam ser curadas? Cadê as pessoas que precisam ser restauradas? Cadê as pessoas que precisam ser salvas? Aonde está o avivamento? Se você for estudar a história do avivamento, tanto na América, nos Estados Unidos, quanto em todos os lugares, país de Gales, que houve um dos grandes avivamentos também, avivamento de Azusa em Los Angeles, todos os avivamentos houve grande conversão de pessoas. Tanto é que no avivamento em Azusa tiveram que ampliar o aeroporto para vir pessoas, porque o avivamento estava extraordinário. E eu te pergunto, será que isso que estamos vivendo dentro das nossas igrejas é um avivamento? Onde pessoas pregam bonito, onde pessoas cantam coisa mais linda, e não tem nada de errado nisso. Você que é pregador, continue pregando. Você que cantou, continue cantando. Deus te chamou para isso. Só que eu quero te falar, será que nós temos colocado o avivamento nas nossas mensagens? Será que nós temos posto o avivamento nas nossas canções? John Wesley dizia algo interessante, querido. John Wesley dizia bem assim: se você não colocar fogo no seu sermão, melhor seria colocar o seu sermão no fogo, porque fogo é tudo, avivamento é tudo. O profeta Abacuque ele diz bem assim: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos faze-a conhecida. Nós necessitamos nos dias de hoje um avivamento genuíno. O avivamento que começou na Rua Azusa precisa vir para o nosso país novamente. O avivamento que começou aqui também através de Celina de Albuquerque, a primeira mulher a falar em línguas, aonde se iniciou o primeiro culto da Assembleia de Deus. Nós precisamos novamente desses avivamentos. O avivamento que veio através de Aimee, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, aonde as pessoas que eram feridas, sofriam acidentes, não eram levadas mais aos hospitais, eram levadas até a Igreja do Evangelho Quadrangular, que era a igreja que a Aimee era pastora. Então levava até ela e ela impunha as mãos e as pessoas eram curadas. O avivamento de Azusa, querido, pessoas não precisavam ser impostas as mãos sobre elas, mas quando elas estavam a 2 quarteirões daquele lugar da igreja onde havia o avivamento genuíno, as pessoas eram curadas. Então eu te pergunto, quando vamos viver isso no Brasil? Quando vamos viver isso nas nossas igrejas? Quando as pessoas chegarem a 2 quarteirões da igreja e serem curadas? Quando as pessoas entrarem nas nossas igrejas com cadeira de roda e saírem sem? Quando nós vamos ver pessoas entrando nas nossas igrejas com muleta e saírem andando normalmente? Pessoas com aparelhos de audição que não conseguiam ouvir, voltar a ouvir normalmente?
Quando nós vamos ouvir isso? Quando nós vamos ver? Quando nossos olhos vão enxergar? Sabe quando, querido? Quando nós aprendermos a orar. Porque a Bíblia diz que a oração, ela pode muito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que os discípulos, antes de Pentecostes, eles estavam unânimes em oração. Quando você vai estudar a história e a biografia de John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos esses homens que escreveram uma história de avivamento, você vê que esses homens ficavam dias orando. John Wesley, querido, e Jonathan Edwards, eles clamavam por dias atrás de um púlpito, 4 dias sem comer. Dizia: Senhor, mande um avivamento para a nossa cidade. Tanto é que Jonathan Edwards foi conhecido como um dos seus sermões, o sermão mais poderoso de todos em relação à conversão de almas, que era pecadores na mão de um Deus irado. E quando ele começava a pregar, as pessoas tinham a convicção de que precisavam se arrepender, de que precisavam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. A história diz que quando Jonathan Edwards pregava, as pessoas pegavam nos pilares, agarravam com todas as suas forças, mas eles criam no que ele estava pregando, porque havia avivamento em suas palavras. Então fique com essa palavra no seu coração. O que nós mais precisamos nos nossos dias não é mais religião. Nós não carecemos de religião, porque a religião matou os profetas. Nós não carecemos mais de coisas que nos levam a nada. Nós precisamos de avivamento. E não interessa se é de qual religião, de qual denominação, não interessa. Não quero saber se é assembleiano, não quero saber se é quadrangular, se é batista, se é presbiteriano. Eu quero saber que você que está me vendo, cara, Deus te chamou para avivar. Deus te chamou, moça, para avivar onde você está vivendo. Deus te chamou para avivar esta geração. Então creia, sobre as suas mãos está o avivamento que o Brasil está precisando. Deus abençoe a sua vida. Curta a nossa página no Facebook, Ministério Wellington Santos. Curta-nos no YouTube, lá, Ministério Wellington Santos. E siga-nos no Instagram, Wellington Santos Oficial. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, avivamento é o que nós necessitamos.